Bom, gente, primeiro agradecer o convite, em nome da equipe e a todos vocês, Edu, pela possibilidade, Beatriz, toda a equipe do Nove. Então, eu espero conversar com vocês agora nesses próximos minutos, ah, não só sobre a perspectiva futura, mas eu queria começar falando onde a gente está, o que que a gente faz e o que a gente pode fazer. Então, eu vou pincelar nesses próximos slides, um pouco sobre tudo isso, tá? Ah, então, nós vamos entrar no mérito e eu vou falar prós, contras, limitações, avaliação morfológica, o uso de contraste, as avaliações de preparo para intervenção e o que os exames, principalmente tomografia e ressonância, conseguem avaliar no pós-intervenção, no pós troca valvar, implante percutâneo, enfim, todas as modalidades que a gente está começando a ver cada vez desabrochar mais. Então, antes de começar qualquer coisa, eu tenho que pensar para quem é bom e para quem não é bom o método. Então, a ressonância magnética, ela é um método extremamente amplo que consegue fazer a avaliação muito completa, não só do coração, como das estruturas adjacentes. Então, avaliação funcional, avaliação morfológica, avaliação de fluxo valvar, avaliação da anatomia valvar, avaliação de correlação com doença isquêmica, tenho fibrose, não tenho fibrose, consigo fazer avaliação perfusional com estresse, sem estresse farmacológico. A gente está começando a entrar numa seara de avaliação mais profunda de microcirculação. E algumas das avaliações clássicas da ressonância, que é a avaliação de fibrose, é aquela avaliação que hoje ninguém faz melhor do que a gente, de avaliação de fibrose, de etiologia da fibrose, e no final da curva da viabilidade miocárdica. Claro que nem tudo são flores, né? A gente tem uma série de limitações para o uso da ressonância, então eu preciso de um preparo adequado do paciente, eu preciso de um paciente que tolere entrar no equipamento de ressonância magnética. Para alguns pacientes, a claustrofobia é limitante e eu preciso do paciente sedado para fazer o exame. Quando eu faço o exame sedado em cardiologia, a gente não faz só com sedação, o paciente precisa ser entubado, existe todo um procedimento de uma complexidade bem maior, tanto do ponto de vista técnico da aquisição do exame, quanto do ponto de vista anestésico. Então, envolve uma série de fatores a mais e isso tem que ser levado em consideração. Cada vez mais a gente vê dispositivos que podem ou não podem ser compatíveis com o campo magnético, isso pode ser problema em algumas condições. Eu preciso de um equipamento que seja robusto o suficiente para fazer a aquisição e que essa aquisição dê as respostas que a gente precise. Para muitas sequências e para muitas avaliações, eu preciso do uso de contraste, e a função renal pode ser um problema nesse contexto. A gente pode abrir numa outra conversa, falar um pouquinho sobre contraste. Para hoje, prometo que eu não vou falar muito sobre isso. Para muitas avaliações, inclusive na de válvula, algumas que eu vou mostrar para vocês hoje, eu preciso de sequências específicas, algumas sequências extremamente modernas e muito robustas para avaliação de fluxo. Mas que eu dependo, além de tudo, de uma equipe capacitada, de uma equipe que esteja pronta para fazer isso, para não perder timing de exame, para não perder a aquisição adequada, não fazer um exame muito prolongado que gere desconforto para o nosso paciente. Primeira coisa que eu quero lembrar, além disso, é o aparelho está sempre ligado. Então, existem situações que não vão ser compatíveis com o campo magnético, alguns clipes cerebrais mais antigos, catéter intrapulmonar, a gente coloca os catéteres de motorização pulmonar, desde os Swangans lá de trás, os mais atuais, muitos deles não são compatíveis com o campo magnético. A bomba de infusão habitual da nossa UTI, ela não é compatível com o campo magnético, eu tenho que usar uma gaiola protetora para poder fazer esse tipo de medicação. Alguns implantes cocleares hoje já começam a ser compatíveis, mas boa parte não são. Uma série de corpos tanques ferromagnéticos não podem entrar no campo magnético, isso é um problema. O paciente não pode passar na porta se tiver algum dispositivo desse tipo. A gente tem uma série de eventos adversos e de grandes complicações de entrar em sala com equipamento que não seja compatível com o magneto. E eu vou lembrar vocês, o campo magnético de uma ressonância magnética varia de 1,5 a 3 Tesla. As máquinas mais robustas que a gente tem disponível hoje são as máquinas de 3 Tesla. Para você ter uma ideia, o campo magnético da Terra, que protege a gente de feixe solar e tudo mais, é 0,005 Tesla. A gente está trabalhando com uma máquina que é 3 Tesla. Então, o campo magnético é extremamente potente, com uma capacidade de atração
ferromagnética extremamente alta, e isso pode ser um problema dependendo do que entra em contato com a máquina. Então, é uma atenção que a gente tem que ter, e isso é uma atenção que tem que se ter desde a porta do lado de fora da entrada da ressonância. Então, a gente tem que ter esse cuidado e, tendo essas atenções, podemos seguir adiante. Muito importante ter na cabeça: nenhuma prótese valvar das atuais é incompatível com o campo magnético. Todas elas, mas a minha prótese é metálica. A gente escuta, muita gente fala isso. Pode fazer ressonância? Pode, inclusive a ressonância cardíaca. O paciente fez angioplastia, ele pode fazer ressonância? Pode, ele pode fazer ressonância, inclusive no pós-operatório imediato da angioplastia. Não tem nenhuma restrição nesse contexto. Cada vez mais a gente tem dispositivos, marca-passo, cardiodesfibrilador, os neuroestimuladores compatíveis com o campo magnético. Uma boa parte deles eu não preciso nem de programação para colocar o paciente no campo, e a gente passa a ter alguns que eu preciso, que o técnico programe o aparelho para um modo de ressonância magnética, esses são condicionais, mas de qualquer maneira eles podem fazer o exame e a gente não tem grandes preocupações, inclusive para realizar os exames cardíacos. Já a tomografia ela sempre foi muito mais focada numa avaliação anatômico-morfológica. Ela é muito menos direcionada para avaliação funcional. Eu vou mostrar para vocês algumas situações em que isso já não é mais uma verdade absoluta. Eu começo a fazer cada vez mais avaliação morfológica, avaliação funcional, avaliação valvar funcional, com uma acurácia praticamente tão boa quanto, chegando perto da avaliação da ressonância magnética. Então, é um exame que vai me permitir, com o tempo, para algumas situações, aquele famoso one-stop shop, né? Eu consigo, em um único método, fazer uma avaliação bem mais ampla, não só aquela avaliação da coronária, tem obstrução, não tem obstrução, tem cálcio, não tem cálcio. Eu consigo ir além. Isso talvez ajude bastante num contexto geral. Problemas da ressonância, eu preciso de um paciente mais bem preparado para fazer a tomografia, eu preciso de um paciente um pouco mais bem preparado para fazer a tomo. Eu preciso de um paciente com uma frequência mais controlada, eu preciso de um paciente que faça uma apneia adequada, preciso de tudo muito bem amarradinho para que as coisas aconteçam bem. Ah, de novo vem o problema da disponibilidade de equipamento. Eu preciso de um equipamento que esteja habilitado a fazer coração, e isso pode ser um problema. Um aparelho mais lento, um aparelho com menos detectores, eu passo a ter ou menos qualidade, ou acabo irradiando mais o meu paciente, e isso pode se tornar um problema. Preciso de um fluxo alto para avaliação com contraste, preciso de uma série de fatores que podem se tornar um problema, mas dentro de um contexto geral, são limitações que a gente consegue contornar muito bem com uma aquisição direcionada, e isso já nos ajuda bastante. A primeira avaliação que a gente faz em qualquer exame é a avaliação morfológica. Então, tudo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora é uma avaliação que a gente faz, principalmente com ressonância, sem a necessidade do contraste. Em tomografia, via de regra, a gente vai precisar de contraste para muitas coisas. Eu aponto para vocês essas peculiaridades. Para avaliação morfofuncional, a primeira coisa que a gente precisa saber é a avaliação funcional e dos volumes ventriculares. Então, eu faço a avaliação do volume ventricular, tanto direito quanto esquerdo, por uma avaliação planimétrica. Então, em vermelho, aqui eu tenho a linha endocárdica, em verde, a linha epicárdica do ventrículo esquerdo, e eu faço, aqui está em amarelo, a cor é o menos importante, mas eu posso fazer a avaliação do endocárdio do ventrículo direito. Em algumas situações especiais, a gente pode fazer a avaliação, inclusive, do epicárdio do ventrículo direito para calcular a massa ventricular direita. E se eu tenho essa avaliação em diástole, aqui, ou em sístole no final do ciclo, eu consigo fazer o cálculo dos volumes ventriculares diastólico e sistólico. Como é que a gente faz isso? Eu pego essas linhas amarela, vermelha, verde, e eu carrego elas para fazer essa avaliação da ponta do ventrículo até a base do ventrículo nos anéis valvares. Calculando a área de cada um desses cortes, eu tenho uma altura e isso me determina um volume. Se eu junto todo o volume da ponta do ventrículo até a base do coração, eu consigo determinar volumes diastólico, sistólico com uma acurácia extremamente alta, e eu consigo calcular volume diastólico final, volume sistólico final e volume ejetivo. E é muito importante, quando a gente fala em avaliação valvar, saber volume ejetivo,
porque eu consigo calcular as frações regurgitantes das válvulas em cima dessa proporção. Com o volume ejetivo, eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. A gente começa a cada vez mais ver a importância da avaliação, não só da função sistólica, mas da função diastólica do ventrículo esquerdo. O eco sempre foi bem mais adiantado do que a ressonância nesse contexto, mas a ressonância começa a trazer essa avaliação do strain miocárdico, tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo, transversal, longitudinal, com uma acurácia muito semelhante à do ecocardiograma, com uma vantagem muito grande em relação a muitas coisas que a gente precisa fazer em ressonância. Essa avaliação do strain, eu não preciso de uma aquisição adicional, eu não preciso gastar mais tempo de exame, deixar o paciente mais tempo em máquina para fazer essa aquisição e ter essa avaliação. Isso pode ser feito em um pós-processamento depois no console. Isso ganha tempo de exame e melhora um pouquinho mais no sentido de conforto para o nosso paciente. Tomografia também me permite fazer avaliação funcional, então ela também me dá a possibilidade de avaliar volume de histórico final, volume sistólico final, com uma acurácia muito parecida com a ressonância, e me permite, então, nesse contexto, fazer a avaliação de fração de ejeção do ventrículo direito, do ventrículo esquerdo, e todos os volumes necessários para nos ajudar nos cálculos das avaliações ventriculares e, eventualmente, valvares. Quando a gente começa a falar em válvula, a primeira avaliação que eu faço, ela é uma avaliação subjetiva, é a avaliação nitidamente visual. Então, nessa primeira imagem aqui em cima, um jato de refluxo tricúspide, que já me chama a atenção. Poxa, é um jato que tem uma vena contracta aparentemente larga, que tem uma área aparentemente longa. Eu tenho um átrio direito, na verdade, uma dilatação biatrial razoável, pelo menos moderada, talvez importante. No visual já me parece importante. Então eu já consigo falar, poxa, aqui eu tenho uma insuficiência tricúspide. Nessa segunda imagem, um jato de uma insuficiência mitral, então eu consigo ver de novo um aumento atrial esquerdo, um jato de refluxo central, um refluxo com uma área significativa que me implica em uma insuficiência mitral, pelo menos moderada ou moderada é importante. Nesse caso aqui de baixo, uma válvula órtica com uma prótese, uma abertura razoavelmente preservada, mas eu vejo um fluxo de aceleração sistólica e vejo um refluxo na fase diastólica, então eu vejo uma prótese valvar aórtica com uma dupla disfunção. E isso para a gente já nos serve como uma primeira avaliação subjetiva muito, muito, muito legal. Esse último caso aqui de baixo é um pós-operatório de uma troca valvar mitral, um paciente que saiu sem anticoagulação no pós-operatório dessa troca valvar, uma prótese biológica, mas ainda assim saiu sem nenhum tratamento, nem antiagregante, nem anticoagulante. E o paciente evoluiu com insuficiência cardíaca, perto de um mês de pós-operatório, e na identificação da ressonância a gente vê um grande trombo, um grande espessamento da prótese e um grande trombo que se estende por todo o átrio esquerdo. Então a ressonância consegue fazer essa avaliação mais completa de uma maneira extremamente efetiva. Mas aqui eu estou falando em uma avaliação ainda subjetiva, então dá para ir além. Falando de válvula a válvula, entrar um pouquinho mais no mérito de cada uma, eu vou começar pela válvula tricúspide. Normalmente a válvula tricúspide está sendo chamada de a válvula esquecida, o ventrículo direito, o ventrículo esquecido, como se a gente deixasse em segundo plano, e cada vez mais a gente vê a complexidade dessas lesões e o quanto elas têm de impacto em modo de mortalidade para o nosso paciente. Então, a ressonância consegue fazer muito bem essas avaliações, consegue fazer muito bem essa avaliação morfológica. Então, esse primeiro caso é um caso de um ventrículo direito dilatado, com uma grande dilatação do anel tricúspide, e eu tenho um belo de um jato de refluxo excêntrico que irriga e banha praticamente todo o átrio direito. A vantagem que eu tenho da ressonância é, é, é que fazendo a aquisição eu consigo determinar a avaliação das imagens em qualquer plano relacionado à válvula. Então aqui eu tenho o típico 4 câmaras, que eu vejo o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, os átrios lá em cima, já me chama a atenção nesse contexto. Um ventrículo direito superdilatado, uma dilatação do átrio direito e um movimento paradoxal que me fala
muito a favor da sobrecarga pressórica direita no septo interventricular. Mas eu tenho alguns cortes um pouco diferentes, em que eu vejo 2 câmaras do ventrículo direito, a válvula tricúspide está aqui, eu vejo um pouco da via de saída do ventrículo direito e um belo jato de refluxo a partir da válvula tricúspide. A gente consegue fazer essa avaliação muito bem feita e sem grandes dificuldades. Nessa outra imagem eu vejo muito bem o anel tricúspide e aqui a gente vê muito bem o orifício regurgitante da válvula tricúspide nesse contexto. Então, esse ponto em que eu tenho o jato tricúspide é o ponto em que, nessa última imagem, eu consigo ver para cá a área regurgitante ou o ERO, né, o orifício regurgitante efetivo da válvula. Eu consigo calcular isso para ajudar a determinar a gravidade do jato de insuficiência tricúspide, também com uma avaliação mais objetiva. Outra avaliação que a gente faz, via de regra de tricúspide, e nos ajuda a pensar não só em prognóstico, mas no próximo passo terapêutico, numa eventual necessidade de intervenção da válvula tricúspide, é nos diâmetros, na morfologia do anel valvar tricúspide. Então, essa primeira imagem é uma imagem de reconstrução multiplanar por tomografia. Aqui é um exame contrastado para me ajudar a definição. Eu posso fazer um exame contrastado com baixa carga de contraste, fluxozinho baixo, só para ter a cavidade realmente mais diferenciada, e eu consigo fazer muito bem a avaliação, não só da área, mas pela tomografia eu também consigo fazer a avaliação do ERO. E pela ressonância a gente consegue fazer a avaliação direta uh, do anel tricúspide e com essa avaliação nos permitir avaliar dilatação e eventualmente indicação de intervenção. Mais um caso de dilatação do ventrículo direito com uma falha de coaptação e um grande jato de refluxo. De novo, ventrículo direito bastante dilatado e uma disfunção tricúspide importante. E a gente tem visto, eu tenho visto cada vez mais, é impressionante como a gente tem aparecido mais Epstein. Na minha experiência, eu tenho a impressão que é mais um surto de diagnóstico, mas a gente consegue determinar muito bem a inserção baixa do folheto, a direção do refluxo, o grau de atrialização do ventrículo, e a gente auxilia nesse contexto, na avaliação do volume, na avaliação da função do ventrículo direito, determinar em que contexto esse paciente tem algum tipo de indicação cirúrgica ou qual o melhor momento da indicação cirúrgica com todas essas avaliações. A avaliação da válvula tricúspide, ela pode passar para a gente por alguns tipos de avaliação, ou menos diretas ou mais diretas. Então, algumas avaliações passíveis de serem feitas, como eu comentei, a avaliação do ERO, então a avaliação do orifício regurgitante efetivo. A gente já sabe, né, que o orifício regurgitante efetivo, com uma área maior do que ou 0,4 centímetros quadrados ou 400 milímetros quadrados, já me determina uma insuficiência tricúspide importante, mas uma área total do jato regurgitante é um dos fatores. A vena contracta, que é a distância entre os dois pontos de passagem na válvula, também me faz pensar e apontar para o grau efetivo de insuficiência tricúspide, o que pode nos ajudar a definição de algum tipo de indicação terapêutica específica. Então, aqui estão os parâmetros que a gente usa, né? Então, a área do jato maior do que 10 centímetros quadrados ou com uma proporção maior do que 35% da área total do ato direito, o orifício regurgitante maior do que 40, 400 e uma vena contracta maior do que 7 milímetros. Então, aquela é uma maneira que eu tenho um pouco mais subjetiva de fazer a avaliação da válvula, um pouco mais indireta, e a maneira mais direta, mais específica de avaliar é calcular efetivamente o fluxo que eu tenho transvalvar, e nessa avaliação de fluxo transvalvar, calcular a fração regurgitante propriamente dita. A gente já sabe, uma fração regurgitante acima de 40%, ela é considerada como importante. Como a gente faz essa medida? Eu posso fazer a medida direto no anel tricúspide, essa medida é muito mais difícil de ser feita, até em alguns momentos menos acurada, não necessariamente eu consigo pegar exatamente o orifício regurgitante, mas é uma avaliação que pode ser feita, ou eu posso fazer a avaliação do fluxo
transvalvar pulmonar. Eu calculo o fluxo que efetivamente passa pela artéria pulmonar e tiro isso do volume ejetivo total do ventrículo direito. O volume total ejetivo do ventrículo direito inclui o volume regurgitado pela tricúspide e o volume ejetado pela pulmonar. Então, se eu consigo fazer a proporção disso, eu calculo com uma efetividade extremamente alta qual é a fração regurgitante da tricúspide. E essa é uma avaliação que eu preciso de uma sequência específica, não estou usando contraste para fazer isso, mas eu consigo dar um número para o que a gente considera eventualmente alguma coisa subjetiva. Às vezes o eco não consegue fazer essa avaliação por ser um jato muito grande, por ser um jato muito excêntrico, por ser mais de um jato, e na ressonância a gente consegue contornar um pouco esses problemas e ter um número mais propriamente acurado e dar essa informação. O que vem como perspectiva futura nessa avaliação é a avaliação do fluxo em 4D ou 4D Flow. Então, essa é uma avaliação que a gente começa a fazer. No Brasil, poucos serviços ainda fazem, a gente não tem essa sequência nas nossas máquinas do 9. Na universidade, a gente tem isso e começa a fazer de uma maneira experimental para algumas situações, e ela é extremamente sensível na avaliação dos fluxos, porque ela me permite avaliar não só em um único plano, mas dentro de um grande volume, como que esse jato funciona. Poxa, ele é um jato que tem uma aceleração central, esse é um jato que tem um grande turbinamento, os jatos são múltiplos, nesse caso eu tenho dois jatos, um mais importante, um pouco menor, então a gente consegue dar a informação adicional, e isso funciona bem para a válvula tricúspide. Eu vou mostrar para vocês também com válvula ótica como a gente consegue ver isso e dar uma série de respostas. A gente espera no futuro ouvir bem mais sobre essa técnica do Ford Flow. A ideia é que eu consiga dar essa informação e em cima dessa informação do quanto eu tenho de insuficiência tricúspide, eu consiga determinar, inclusive, qual é o meu risco de mortalidade ou de morte súbita para o meu paciente. Esse é um trabalho razoavelmente recente que mostrou muito bem isso usando essa informação da ressonância. Então, eu calculo essa fração regurgitante, as frações regurgitantes menores do que 30 são de baixo risco de mortalidade, até 49% em intermediário, acima de 50% a gente passa a ter um risco bem mais alto, e isso talvez seja um dos critérios que a gente deva levar em consideração na hora de fazer indicação de algum tipo de intervenção da válvula tricúspide. Com relação à válvula pulmonar, é outra válvula que a gente acaba falando muito pouco. Na cardiologia adulta, a gente fala muito, muito pouco. Na cardiopatia infantil, das cardiopatias congênitas, a gente escuta falar muito mais sobre isso, tanto por conta das avaliações extremamente comuns que a gente tem que fazer no pós-operatório de falô, mas também das estenoses pulmonares congênitas, das insuficiências ou das válvulas unicúspides, ou eventualmente nas quadricúspides, como essa imagem que eu mostro para vocês. Aqui um contexto de um pós-operatório de avaliação de implante de válvula pulmonar, então a gente consegue fazer essas avaliações com uma acurácia extremamente alta. A gente está começando a trabalhar agora com válvula pulmonar por conta da indicação e do surgimento de novas próteses. Então, a prótese Melody, eu vou mostrar para vocês como é que ela funciona para implante por endovascular, da mesma maneira que a gente está acostumado agora com os TAVs ou com as válvulas mitrais, válvula mitral. A gente começa a ver essa possibilidade de avaliação também pela válvula pulmonar. E falou, isso tem sido cada vez mais constante. A gente tinha muito pouca criança operando falou há 50 anos atrás. Hoje, praticamente 30, 40 anos, a gente tem cirurgia de rotina de válvula pulmonar, só que os adultos passam a ter problema nessa condição. Então, esse é um caso nosso de uma estenose infundibular do tubo pulmonar. O paciente vai precisar passar por uma intervenção e a tomografia consegue ajudar e definir muito bem qual é o status desse tubo, como é que está a válvula e quais são os próximos passos. Será que eu preciso de uma nova cirurgia? Será que um stent, um fundíbulo pulmonar pode ajudar? Se eu colocar um stent infundíbulo pulmonar, como é que fica a insuficiência pulmonar? Será que eu consigo fazer um implante de válvula nesse contexto? Vou mostrar para vocês algumas situações em que isso pode ser extremamente útil. Então,
Aqui eu mostro a imagem, né, da estenose infundibular, e esse é um caso de uma avaliação por endotomografia, de um status pós-angioplastia de bifurcação de pulmonar, em que eu vejo as malhas de stent na bifurcação, nitidamente pérvios e com uma boa circulação. A gente consegue definir muito bem, inclusive subramos pulmonares, com esse tipo de técnica, e aqui é uma aquisição tomográfica, é um exame de essencialmente 3 minutos, uso base dose, dose baixa de radiação, dose baixa de contraste, com uma quantidade de informação extremamente alta. O fluxo pulmonar é a avaliação que eu mostrei para vocês agora há pouco, então eu faço uma imagem específica avaliando a pulmonar, e nesse contexto eu consigo avaliar tanto o grau de aceleração de fluxo transvalvar pulmonar, é o que por equação de Bernoulli a gente faz o gradiente transvalvar pulmonar, então no caso de uma estenose pulmonar, isso pode funcionar para estenose pulmonar, para estenose aórtica, é essencialmente a mesma técnica, mas ele também me dá o volume transvalvar, então o volume ejetivo efetivo para pulmonar e o grau de regurgitação pulmonar. A gente consegue dar todas essas informações em uma única aquisição, com uma acurácia extremamente alta, isso em comparação já ao Doppler. A gente costuma falar que, nesse contexto, a ressonância ela é um complemento ao Doppler do ecocardiograma. A gente sabe que muitas vezes o eco tem dificuldade em angular para fazer uma avaliação bem acurada do tronco da pulmonar. Talvez eu não consiga fazer isso muito bem em absolutamente todos os pacientes, ainda mais nesses pacientes que já passaram por procedimento, 1, 2 ou 3 cirurgias envolvendo o mediastino. Isso pode gerar uma limitação muito grande de imagem. A ressonância não tem esse problema e consegue fazer essa avaliação sem muita dificuldade. Nesse contexto, a gente consegue ir muito e muito além. Para a válvula mitral, a gente consegue fazer uma avaliação morfológica essencialmente tão boa quanto a do eco. Na fluxometria, talvez a gente perca um pouco, mas a gente ganha muito na resolução espacial e temporal. Eu consigo avaliar muito bem nos 3 planos clássicos, né, 4 câmaras, 3 câmaras ou via de saída do ventrículo esquerdo e no 2 câmaras, então eu vejo muito bem folheto anterior, folheto posterior, consigo avaliar se existe algum tipo de prolapso, consigo avaliar se existe algum tipo de refluxo, com uma acurácia muito boa. Essa é uma imagem em eixo curto da válvula mitral, que eu vejo a abertura e fechamento dela muito bem pela ressonância. Mas a gente consegue ir além pela avaliação da imagem. Então, entrando já no passo da intervenção, a gente consegue avaliar e quantificar com uma acurácia extremamente alta a extensão, a gravidade e a complexidade da calcificação do anel mitral. Então, a avaliação de MAC, principalmente por tomografia, é muito mais por tomografia do que por ressonância, me permite avaliar a extensão do anel, a proporção em tamanho, e isso determinou, com o tempo, que a gente conseguisse criar um MAC score dentro da calcificação mitral, o quanto que isso pode me determinar a gravidade dessa calcificação e o quanto que isso pode ser ou uma solução, pensando num valve em MAC, quanto no quanto a gente pode ter problemas efetivamente com essa válvula. Então, muito parecido com o score de Bloch, mas com uma avaliação talvez não tão subjetiva, com uma avaliação bem objetiva e numeral nessa história. Então, essa é uma avaliação que a gente consegue fazer com uma acurácia muito boa. Via de regra, o ideal é usar um pouquinho de contraste para fazer essa avaliação, mas é uma avaliação que eu conseguiria fazer, inclusive, sem o uso do meio de contraste iodado na tomografia. Então, dá para a gente ver isso muito bem a fundo. Quando eu falo da avaliação da mitral, eu não vou falar necessariamente só em insuficiência ou estenose mitral. A gente começa a entrar nas avaliações de outras situações em que possam envolver riscos não só de insuficiência cardíaca, mas de arritmia. E está entrando o boom agora de avaliação e de diagnóstico, que a gente fazia muito pouco anos atrás, mas hoje a gente passa a fazer cada vez mais, da disjunção do anel posterior com prolapso, em que a gente pode ter sinais positivos, negativos, ou sinais eventualmente de gravidade ou de alerta, em que isso possa se tornar algo que num contexto clínico tenha um pouquinho mais de relevância. Então, a disfunção do anel mitral,
associado ao prolapso posterior, essa imagem eu mostro para vocês, em que eu tenho um folheto posterior, via de regra, encurtado, com esse prolapso em direção ao átrio e uma inserção do folheto em relação ao anel mitral elevada. Se vocês quiserem, a gente pode entrar numa outra discussão em um outro momento, como que a gente pode considerar isso significativo, qual é o grau de complexidade dessa história. Mas o que eu queria trazer para vocês é a ressonância consegue trazer muito bem as avaliações, não só do que é disjunção efetivamente real, mas da pseudodisjunção, que eu tenho só um prolapso sem uma consequência maior para o ventrículo ou uma probabilidade menor de que isso seja um determinante de arritmia para o nosso paciente. A gente consegue fazer essa avaliação com uma acurácia muito boa. Não só para o próprio prolapso da disjunção, mas em outras condições. Então, aqui eu tenho uma insuficiência mitral com falha de coaptação dos folhetos. Então, aqui eu consigo ver nesse volumétrico uma nítida falha de coaptação, perdão, e um jato de insuficiência excêntrico correndo por toda a lateral do átrio, indo até lá em cima, praticamente, as veias pulmonares. Então, um jato de insuficiência excêntrico com um padrão sugestivo de uma insuficiência importante. A gente quantifica a insuficiência mitral muito mais por uma medida indireta, então eu faço o cálculo do fluxo transvalvar aórtico e pela diferença do fluxo transvalvar aórtico com o volume ejetivo, eu tenho a fração regurgitante da válvula mitral. E esse é um número que, de novo, eu trago a informação objetiva de quanto é a fração regurgitante, e isso por si só já é diagnóstico do grau de disfunção. Então, do ponto de vista de avaliação de intervenção, via de regra, o que a gente consegue ajudar com os métodos de imagem? A avaliação de MAC, diretamente pelas medidas e pelo MAC score que eu mostrei para vocês, o quanto de calcificação existe e em cima do quanto de calcificação existe, da morfologia da calcificação, qual é o risco de, num procedimento minimamente invasivo, de acontecer um leak paravalvar, ou mais do que isso, com essa complicação de mais cálcio, mais hipertrofia, aonde pode acontecer uma obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo num implante de uma endoprótese. Já mostro para vocês a fundo como é que isso pode acontecer. Em relação à válvula aórtica, a gente já está começando a ficar mais acostumado a falar, puxa, eu tenho um paciente que pode ser um low flow, low grade de válvula aórtica. Será que esse paciente tem uma estenose aórtica grave? Um dos componentes que me ajuda muito nesse diagnóstico diferencial é a avaliação do score de cálcio valvar. Então, essa avaliação do score de cálcio, ela é uma avaliação por tomografia extremamente rápida, sem a necessidade do uso de contraste, com baixa radiação. Então, eu consigo dar um número absoluto em que eu mostro para o clínico, eu falo assim, olha, existe cálcio, o cálcio está mais no folheto coronariano, não coronariano, está uma distribuição homogênea pelos folhetos, eu tenho extensão, não tenho extensão para a via de saída do ventrículo esquerdo, e mais do que isso, nessa quantificação, a gente já sabe hoje que um score de cálcio valvar acima de 1.300 para a mulher e acima de 2.000 para o homem são diretamente relacionados a uma estenose valvar grave. Então, a gente já consegue fazer essa correlação direta e, nessa correlação direta, auxiliar no diagnóstico e, eventualmente, numa indicação terapêutica. A gente consegue ir além na avaliação da estenose aórtica, tanto por tomografia quanto por ressonância, na avaliação planimétrica da abertura valvar. Então, eu consigo traçar a planimetria da válvula e, em traçando a planimetria da válvula, eu falo se a válvula, a área de abertura valvar é, nesses casos aqui eu tenho 1,1, nesse caso 0,8 centímetros quadrados, e nesse contexto já ajudo a determinar se isso é realmente uma estenose valvar grave ou não. Ajuda muito no diagnóstico, ajuda muito a determinar prognóstico e ajuda muito numa avaliação seriada. Se eu tenho um paciente com uma estenose aórtica e eu faço planimetria,
tanto por tomografia quanto por ressonância, meu índice de reprodutibilidade interexame é muito bom. Então, eu consigo comparar exames em um período de 2 anos e avaliar, poxa, minha área valvar há 2 anos era 1,5. Agora ela está 1,1, passaram-se 2 anos. Eu consigo dizer que esse grau realmente é significativo na avaliação seriada. Isso é muito importante. Outra coisa que é muito difícil avaliar pelo eco, a ressonância consegue fazer essa avaliação com uma acurácia um pouquinho melhor, é determinar se eu tenho uma estenose subvalvar aórtica ou uma estenose valvar aórtica. Eu consigo determinar muito bem aonde começa a aceleração do fluxo. Coloquei 2 casos mais fáceis, mais simples de avaliar no visual, para vocês verem bem isso. Então aqui eu tenho uma cardiomiopatia hipertrófica, septal assimétrica obstrutiva, em que eu tenho o fluxo acelerado desde lá de baixo da via de saída, inclusive com o movimento sistólico anterior da válvula mitral. Então, aqui eu vejo o jato, essa imagem de fluxo, né, essa imagem de phase contrast, em que eu vejo o fluxo fugindo desde lá de baixo do plano da válvula. Diferente da estenose da válvula órtica, que é esse caso aqui do lado, em que eu vejo a via de saída livre e um fluxo muito acelerado na válvula. Aí eu falo assim, poxa, vocês podem falar, se você roubou. Esses casos estão muito simples de ver no visual, talvez o eco também veja nesses. Sim, eu concordo. Mas eu posso fazer a avaliação objetiva disso e fazer a avaliação do fluxo nessa posição, abaixo do plano valvar e acima do plano valvar, e determinar se o fluxo está acelerando desde antes da válvula ou de depois da válvula. Então, não dou só uma avaliação subjetiva. A gente consegue fazer uma avaliação objetiva bem mais acurada. Do ponto de vista de avaliação da insuficiência aórtica, a gente consegue fazer essencialmente todas essas avaliações. Tanto a avaliação de vena contracta, da área do jato, mas principalmente do orifício regurgitante. A gente consegue vir no orifício efetivamente determinar a área do orifício e pela área do orifício determinar qual é o grau de insuficiência. Então, essa é uma avaliação, via de regra, que pode ser subjetiva. A avaliação subjetiva nesse contexto eu posso fazer pela mesma sequência do phase contrast ou, eventualmente, pelo Ford Flow, que me permitem a quantificação direta desses fluxos. Não só para a válvula órtica tricúspide, mas também para a válvula órtica bicúspide. Então aqui eu vejo muito bem a abertura bivalvular e nas imagens de fluxo eu vejo como funciona o fluxo transvalvar. Eu posso calcular, inclusive, qual é o grau de estenose nesse contexto ou se existe alguma insuficiência associada e consigo dar medidas objetivas da válvula. Esse caso é um caso que não é meu, é o caso do Dr. Bruno, um colega nos Estados Unidos, e que mandou para a gente um exemplo muito bonito de uma válvula quadricúspide associado com uma origem anômala de coronária. Então, eu tenho, nesse caso, uma coronária direita se originando junto ao tronco da coronária esquerda, no seio à esquerda, e com um trajeto interarterial. É esse trajeto que ele passa entre a aorta e a pulmonar nesse sentido. Então, a tomografia, além de me dar a possibilidade de avaliação coronariana, ela me dá essa possibilidade de avaliação adicional valvar com uma eficácia extremamente alta e como a imagem mostra muito bem, uma imagem bem bonita e bem diagnóstica. Como eu tinha comentado, a avaliação do fluxo em 4D, ela me permite avaliar mais a fundo não só a velocidade de fluxo, mas também para onde esse fluxo se aponta. Então, nesse caso especificamente, é uma válvula órtica tricúspide, eu vejo o fluxo linear pela aorta. Então, todo o fluxo desce homogêneo. Esse outro caso é um caso de uma válvula órtica bicúspide, então eu vejo aqui a abertura bicúspide dela, e mais do que isso, eu vejo o quanto o jato turbilhona e tensiona a parede da aorta. O que é interessante nessa avaliação? O que é interessante nesse tipo de avaliação é que eu vejo, em vermelho, é a velocidade do fluxo. Então, com a velocidade de fluxo, eu consigo calcular o impacto na parede da aorta e determinar que, nesse ponto, a aorta tem mais tensão e é, via de regra, onde eu vejo mais dilatação da aorta. Pensando só em dilatação, é aqui que eu tenho que ter atenção. Pensando no quadro de pior cenário, é nesse ponto em que a aorta tem maior risco de rotura e dissecção, num contexto de uma gravidade maior dos aneurismas da aorta ascendente. Prometo que eu estou chegando nas partes
do meio para o final da aula, com relação ao uso do contraste. A gente tem muito bem marcado na doença coronária como é que o realce tardio funciona, a gente tem muito bem marcado nas doenças não isquêmicas, miocardite, sarcoidose, amiloidose, como é que isso funciona, mas a gente já começa a ter as informações também de que paciente que tem doença valvar e tem realce tardio secundário ou a sobrecarga ventricular ou a dilatação ventricular, esse paciente também tem um prognóstico pior. Então, essa é uma meta-análise de 4 anos atrás, que mostra exatamente isso. Então, paciente com estenose aórtica, com realce tardio, tem um prognóstico pior. Talvez mais do que dizer o prognóstico, trazer o realce tardio me dá uma informação extremamente importante. Então, eu consigo dar diagnóstico diferencial de uma miocardiopatia associada a uma estenose aórtica, a amiloidose. Então, a amiloidose é uma doença que sabidamente faz depósito, não só miocárdico, mas também faz depósito valvar, podendo levar a estenose valvar aórtica. Então, a amiloidose ela é um diagnóstico diferencial que vale a pena a gente seguir. Doença isquêmica, que eu tenho um infarto na ponta do coração, mas não só isso, eu posso pegar um infarto inferolateral levando a insuficiência valvar mitral por hipocinesia ou por acinesia papilar, levando à disfunção do folheto posterior. A gente consegue fazer essa avaliação com uma acurácia também muito alta. E outras condições associadas. Eu trouxe um caso aqui de uma endomiocardiofibrose, que eu tenho uma grande dilatação ventricular, uma grande dilatação atrial, grande dilatação ventricular, a obliteração da ponta do ventrículo esquerdo e o jato de refluxo mitral. Num contexto, não de um jato de refluxo mitral primária, mas provavelmente secundário, a endomiocardiofibrose é doença de base. Ainda na avaliação com contraste, é onde eu trago muita acurácia na avaliação vascular, tanto por angiotomografia quanto por angiorressonância. Então, numa angiotomografia, eu consigo fazer a avaliação aórtica, pulmonar, dos ramos pulmonares, dos ramos aórticos, das artérias coronárias, e esse é um caso que a gente tem documentado de um triple rollout, esse caso normal, mas que a gente consegue fazer essa avaliação muito bem. Esse caso é um caso pré-trick valve. Então, é um procedimento que a gente teve o acompanhamento na indicação do implante de válvula bicaval. Já mostro para vocês como é que isso funciona, mas a gente consegue fazer essa avaliação muito bem. Essa avaliação é por ressonância magnética. Essa é uma avaliação multifase em que eu vejo o contraste em toda a sua circulação biventricular e por todos os ramos. Do ponto de vista de preparo, propriamente dito, para a indicação, no TAV a gente está muito bem documentado de qual é o papel da angiotomografia. O papel é avaliar não só os parâmetros valvares para determinar qual é a melhor prótese indicada, é uma autoexpansível, é uma balão expansível, qual é o perfil da válvula, qual é o diâmetro da válvula, eu preciso de alguma preocupação extra com relação à coronária, a coronária vai sair bem, não vai sair bem, mas eu vou além e avalio qual é o melhor acesso. Poxa, o melhor acesso é femoral à direita, é femoral à esquerda? Não. As duas femorais têm ateromatose grave, eu tenho uma tortuosidade grave ilíaca, que eu preciso ir para um lado ou para o outro. Poxa, nenhum dos acessos inferiores é disponível. Existe a possibilidade de fazer um acesso carotídeo? Poxa, nem o carotídeo é viável. Será que eu vou ter que fazer um acesso transaórtico? A tomografia traz uma grande robustez a essa avaliação, nenhum outro método consegue fazer isso ainda tão bem. Então, a gente precisa obrigatoriamente da tomografia para as avaliações do implante válvula óptica, tanto valve em valve quanto nativa. Para mitral, não só a avaliação do implante em MAC, do valve em MAC, mas também do valve em valve, determinando quais são os riscos de complicação, como eu comentei com vocês, poxa, existe risco de escape transvalvar, mas a presença da neoprótese a presença da nova prótese, ela vai determinar uma neovia de saída do ventrículo esquerdo. Então, aqui está uma localização virtual de como vai ficar a prótese, e isso daqui é o que vai sobrar de via de saída do ventrículo esquerdo. Então, pode acontecer em pacientes que têm um pouco mais de hipertrofia septal, uma via de saída mais curta, uma estenose dessa via de saída, determinando uma obstrução em via de saída do ventrículo esquerdo, que pode transformar o procedimento em alguma coisa proibitiva. Não só isso, mas avaliar, poxa, quem que corre aqui atrás? Circunflexa, será que existe alguma limitação pelo trajeto da circunflexa em um implante de uma válvula mitral
percutânea, tudo isso a gente consegue avaliar muito bem na tomografia e essa avaliação é extremamente acurada nesse contexto. Então, da avaliação de válvula tricúspide. Tricúspide a gente ainda não tem nenhuma válvula ainda bem determinada no Brasil, ainda nenhuma autorizada, fora nenhuma que tenha segurança absoluta, tem um monte de prótese diferente, ainda nenhuma efetivamente tão segura quanto são as para válvula órtica. Então, o que tem de opção o trick valve, que são as válvulas bicavais, que, se não do ponto de vista de mortalidade melhoram grande coisa, mas do ponto de vista de sintoma melhoram muito. O paciente com insuficiência tricúspide importante. A gente precisa de uma avaliação da cava para determinar qual o tamanho da prótese, é possível, é viável, eu preciso de uma prótese mais longa, eu preciso de uma prótese mais curta, eu preciso proteger veias hepáticas. A gente precisa dessa informação e tanto ressonância quanto tomografia conseguem fazer essa avaliação. Uh, Nesse caso específico, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse. Nesse caso específico, foi um caso que a gente fez aquela ressonância para fazer a avaliação, e a gente vê, no final do procedimento, injeta o contraste, eu tenho um grande refluxo tricúspide, mas eu não tenho mais refluxo nem para a cava superior nem para a cava inferior. Paciente que, pelo menos do ponto de vista sintomático, teve uma melhora muito significativa. O implante pulmonar, a única válvula que a gente tem hoje disponível bem instaurada é a Melody. A gente pode até entrar numa discussão futura sobre isso, mas talvez a única complicação dela ainda hoje, com uma preocupação grande, seja a endocardite, mas não vou entrar no mérito, mas a gente ajuda a determinar não só a morfologia do tronco da artéria pulmonar, o trajeto do tronco da artéria pulmonar, será que eu preciso só, dá para colocar só a prótese, será que eu preciso, além da prótese, colocar um stent nessa anel via de saída e nessa anel pulmonar, para deixar esse tubo pulmonar mais homogêneo e facilitar o implante da prótese. Tudo isso é determinado por uma avaliação ou por angiotomografia ou por angiorressonância. A gente está dando preferência nessa avaliação ainda para angiotomografia, por ser uma avaliação com uma resolução espacial um pouquinho melhor. Mas ela é extremamente importante nesse contexto, é o que determina como vai ser feito o procedimento como um todo, não só o procedimento, mas a via de acesso. Então, nesse caso, eu estou mostrando uma via de acesso transfemoral, então sobe pela veia femoral, mas eventualmente isso pode ser feito transjugular ou eventualmente transhepática, apesar de transhepática, os casos que eu vi têm sido muito mais catastróficos. Não só do ponto de vista de avaliação para os implantes percutâneos, mas cada vez mais as equipes cirúrgicas têm sido menos invasivas, então esse é um caso de um implante de válvula aórtica, por uma toracotomia minimamente invasiva, uma cirurgia robótica, em que a tomografia auxilia o cirurgião a determinar qual é a melhor posição, qual é o melhor posicionamento de cânula para ele entrar em visão direta na aorta e, a partir da aorta, entrar reto no anel aórtico. Então, a gente consegue fazer essa avaliação muito boa. Então, reparem vocês que da avaliação anatômica para a avaliação de superfície, para a avaliação no paciente, na paciente, foi uma avaliação extremamente acurada. O cirurgião fica super feliz porque o procedimento é muito mais rápido. O paciente fica muito feliz porque o pós-operatório também é muito mais rápido e muito menos incômodo. Então, nesse contexto, a gente consegue ajudar, inclusive, nas avaliações invasivas. Eu posso fazer isso tanto para a válvula aórtica, quanto para a válvula mitral, no posicionamento da válvula mitral em relação à superfície. Ajuda muito o cirurgião nesse contexto todo. Estou terminando no controle pós-intervenção. A gente tem tido cada vez mais a necessidade de avaliação de não só próteses biológicas ou próteses metálicas, mas do próprio TAV, e vem sido bem comum a ocorrência de Hout, né, que é uma formação de trombo, de um espessamento da válvula, determinando estenose. Esse é um caso que foi exatamente o que aconteceu. Então, são uma prótese biológica aórtica, em que eu tenho um espessamento valvar que atinge mais ou menos 50% da prótese. O paciente ficou anticoagulada, não teve resolução, um nível de abertura bem limitado da prótese. Tá? Essa é uma imagem de reconstrução tridimensional por tomografia. E a solução desse caso foi indicação de TAV.
o hemodinamicista veio para mim e me perguntou: "Cara, a prótese me parece que tem um pouco de mismatch, eu acho que a prótese talvez seja um pouco pequena para eu colocar um valve em valve. Que prótese é essa, você sabe dizer?" Então, a próxima pergunta que eu consigo responder para ele é: eu venho na avaliação da prótese propriamente dita, eu consigo avaliar o anel, as hastes, e eu consigo falar para ele assim: "Olha, consigo, é essa prótese". Então ele sabe dizer, em cima da prótese a gente vai lá e avalia, tem um appzinho que a gente usa hoje no telefone, que eu coloco a prótese e ele me diz se a prótese é fraturável ou não, para fazer um implante de prótese, com fratura da prótese biológica prévio ao implante, de uma nova prótese percutânea. Então a gente consegue dar esse grau de informação e ajudar muito, o intervencionista nesse contexto. Estava comentando de Haut, então Haut é esse hypotenuated aortic leaflet tension. Então a gente tem a avaliação do espessamento e o que esse grau de espessamento leva à estenose, da prótese. Então aqui, um post-TAV em que eu tenho de nenhum comprometimento a um grande comprometimento da mobilidade dos folhetos, e isso pode determinar, uma estenose importante. Aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho a abertura e fechamento de uma prótese mecânica, então dá para a gente determinar muito bem, inclusive avaliar a, a simetria da abertura e fechamento das próteses mecânicas, tanto aórtica quanto mitral. E esse caso aqui embaixo eu trouxe para vocês só mostrando uma paciente que tem uma troca bivalvar, tem uma prótese metálica, desculpa, biológica com um anel metálico, tanto aórtico quanto mitral, e a gente consegue ajudar muito bem a definir a posição das válvulas. Isso ajuda o cirurgião, eventualmente, a guiar o procedimento, a determinar como ele vai fazer algum procedimento nesse nosso paciente. Esses dois casos, tanto esse quanto esse, tem outra peculiaridade que a gente consegue avaliar muito bem, melhor por tomografia, inclusive, do que por ressonância. Ao redor, abaixo da via de saída, abaixo do plano valvar, eu tenho um pseudoaneurisma se formando, e um escape de contraste para fora do plano valvar. Nesse caso, a mesma imagem, só que aqui numa prótese biológica, um pseudoaneurisma se formando na via de saída do ventrículo esquerdo. Então, são avaliações que a gente consegue fazer, que a gente consegue auxiliar muito o clínico e o cirurgião, inclusive a programar qual é o próximo passo. O próximo passo é coil e fechar isso, o próximo passo é cirúrgico, a gente consegue ajudar inclusive nessa determinação. Prometo que eu terminei, só para a gente fechar o que eu queria que vocês levassem para casa hoje dessa nossa conversa. Primeiro, em relação ao prós, contras e limitações, são inerentes ao método, então tanto tomografia quanto ressonância tem pontos extremamente positivos e alguns pontos que são breque para poder fazer o exame, e isso a gente tem que levar em consideração para todos os nossos pacientes. Para avaliação morfofuncional, ressonância é o padrão ouro para avaliação de morfologia ventricular, dos volumes ventriculares e da função sistólica. A gente consegue fazer uma avaliação muito acurada, tanto por tomografia quanto por ressonância, de morfologia valvar e do orifício regurgitante. A avaliação de fluxo, a avaliação de Ford Flow, ela é uma avaliação complementar ao Doppler, principalmente quando o eco tem algum tipo de limitação ou tem maior dificuldade, a gente consegue fazer essa avaliação objetiva, direta ou indiretamente. O uso do contraste ele é útil tanto nas avaliações angiotomográficas ou de angiorressonância, mas principalmente para avaliação vascular e avaliação dos contextos associados, eventualmente trombo e eventualmente a presença do realce tardio, do diagnóstico diferencial de cardiopatia ou da associação com outras cardiopatias. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Agradeço a oportunidade de falar com vocês e fico aberto. Se tiver alguma dúvida, Edu, vamos lá. Obrigado, Alfredo. Muito obrigado pela apresentação excelente. Vendo Obrigado. a sua apresentação, tenho assim, 3 comentários curtos para fazer. O primeiro deles, a sua aula ela demonstra muito o porquê da necessidade de um especialista no heart team, né? Não há dúvida nenhuma que aqueles que já estão há algum tempo na cardiologia, a gente tem médicos aqui que estão há menos e mais tempo do que eu, a gente viu que os últimos 15 anos foram muito intensos, né, em relação a novas intervenções. A gente viu a TAV surgir
a gente viu a angioplastia mudar, novos tipos de stent, a gente viu uma série de novos procedimentos impensáveis há pelo menos 20 anos. E o que eu vejo é que a imagem, falando aqui de tomorressonância, e um pouco também do eco, eu acho que é válido, eles conseguiram acompanhar a evolução da tecnologia na cardiologia. Então, hoje virou de fato uma no sentido de no sentido de que dificilmente o não especialista conseguiria, numa reunião, numa definição, entender tantos de detalhes e variáveis muito próprias do método, quanto o Sim, especialista. Então, fica muito claro a importância do especialista nessa discussão, né? Eu, como um generalista, né, falando de coronária, que é a minha especialidade, até consigo olhar para a imagem de tom e sugerir, mas não há dúvida da importância do especialista, principalmente porque são muitas variáveis e a evolução do método de vocês, ela é muito rápida. A gente viu sim. surgir, por exemplo, em coronária, FFRCT surgiu num dia, estava na diretriz no ano seguinte, né, com toda a queixa da Sociedade Americana de Medicina Nuclear, mas rapidamente Uhum. ela foi agregada nas diretrizes. Um outro ponto É, interessante da sua aula é que hoje a gente entende que a função é muito mais do que só guiar a terapêutica, né? Ou seja, seleção de sim. próteses, tem muito mais informações que a gente consegue ver, e a gente vê que são métodos que têm muito futuro. O que eu vejo, principalmente em relação à tomografia, é uma tentativa de melhora técnica exatamente naquilo que a gente sabe que é o problema do método, né? A melhor definição de imagem, né? Com as tomos agora de melhor definição, principalmente para coronária. Eu sempre Uhum. brinquei em relação a métodos de imagem que é como o painel de uma Ferrari, né, de um carro do futuro que tem tantos botões, a gente não sabe direito para que funcionam eles e o uso vai fazendo com que a gente descubra a função para esses botões, né? Você falando, por exemplo, né, do método 4D, talvez hoje para a gente seja só uma cor bonitinha que explica o fluxo, mas não há dúvida que o Exato. tempo faz com que valores numéricos, valores canônicos sejam estabelecidos para uso na prática clínica dessas variáveis. Então, a gente vê uma série de coisas que surgiram, seguramente é um método de muito futuro dentro da nossa especialidade e várias decisões clínicas vão depender da imagem. Eu vejo cada vez mais a imagem, principalmente a tomografia e a ressonância, tomando espaço. Por isso que, para mim, como alguém que estuda coronário, foi muito frustrante ver a última diretriz de síndrome coronariana anacrônica. A gente achou que a gente ia dar um passo assim mais para o NICE, né, de anjo tomo one stop shop, era tudo que a gente esperava e continuou um pouco da diretriz de 2019 requentada. O texto é mais ousado do que a recomendação. Mas dito isso, eu vou abrir para os colegas que têm alguma pergunta para fazer. Só enquanto o pessoal vai vendo se tem alguma dúvida, eu acho muito importante que a gente faça a interação, não só depois do exame, mas, poxa, eu tô com um paciente assim, 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 o que que você acha? Será que a toma é melhor? Será que a ressonância é melhor? Você acha que vale a pena fazer com contraste, sem contraste? Será que a gente faz estresse, não faz estresse? Então, essa interação do pré, do pós e do adiante, ela é muito legal. Eu tô com um caso que eu estou discutindo uns 3, 4 dias com uma colega, de uma talvez uma amiloidose, em que a gente tá, poxa, que método que a gente faz? Vamos fazer uma toma para descartar a coronária, vamos fazer uma ressonância com estresse para avaliar a perfusão, e aí? Então, assim, essa é uma discussão que, para a gente que faz imagem, ela é muito boa, e a gente que faz imagem, a gente normalmente fica na Batcaverna escondido, e isso não é legal, a gente sabe disso, mas trazer isso, e eu acho que ajuda o clínico a crescer, e ajuda a gente a crescer, e melhorar o método para todo mundo. Eu acho que isso. E é um pouco da evolução do método, né? Foi-se o tempo que você pedia angiotomografia de coronárias, ou angiotomografia com contraste, ou tomografia com contraste, não é mais assim, né? A Não, gente não, consegue ver muito mais apenas do que aquilo que a gente via antes, né? Hoje sem dúvida. você pede um exame desse, quem faz o exame precisa saber de fato qual que vai ser o uso daquela imagem, né? Então o exame ganhou uma complexidade que até em termos de solicitação é preciso que quem executa o exame, que quem faz, saiba qual vai ser a finalidade. Eu vou pedir aqui aos colegas se tem alguma pergunta para se manifestar, senão eu vou só fazer uma pergunta, Alfredo. A gente Manda. viu principalmente durante a pandemia, o uso, que cresceu um pouco o uso especificamente da tomografia para diagnóstico de endocardite, até pela dificuldade de fazer a transesofágico. Então, a Uhum. gente viu uma série de casos, né, naquele momento mais crítico da pandemia, e de fato, para o clínico, se tornou um método
acessível, até parecia meio óbvio, né? E a gente viu que na última diretriz de endocardite do ano passado, ele entra, inclusive, até surpreendentemente, como uma Uhum. recomendação B, ah, para tirar algumas dúvidas do eco, né, principalmente em relação a complicações de prótese, por exemplo, mas também entra como método alternativo ao eco, né, uma recomendação de classe 1, Sim. o que acaba sendo raro, mas não é o que a gente vê normalmente na prática clínica, a gente entende a facilidade do uso do ecocardiograma. Eu queria saber se na sua experiência você acha que essa recomendação, por exemplo, vinga ou vai vingar, se você já tem alguma experiência especificamente de tomografia É, para o diagnóstico de endocardite. assim, nada vai substituir o eco beira-leito. Esse é o primeiro ponto, né? Que assim, o eco vai ter a vantagem de ir até o paciente sem grandes problemas. Não, nem sempre o eco vai conseguir fechar diagnóstico. Talvez esse seja esse a chave que vai abrir para a gente pensar qual é o outro método que vai ajudar a gente. Então, aí vem o PET, aí vem a ressonância, aí vem a tomografia. O PET tem o seu papel, a gente sabe muito bem qual é o papel dele, principalmente no Uhum, paciente com prótese, a gente sabe uhum. muito bem qual é esse caminho, aquele paciente febre de origem determinada, com uma suspeita de endocardite, a gente sabe que ele vai ter esse papel. A tomografia, ela tem um papel, para mim, muito bom de avaliação de complicação. Perfeito. Ela consegue avaliar isso muito bem. Ela consegue avaliar muito bem anel. Ela vai conseguir avaliar muito bem se existe a formação inicial de abscessos, existe a formação de coleção. Não só a avaliação pré-contraste, durante o contraste, mas a avaliação pós-contraste. Muito parecido com o que a gente está acostumado a ver na ressonância com realce tardio, mas de avaliação de complicação local. Então, ela vai ter um papel? Vai. Vai ser um papel absurdo. Vamos, todo mundo que faz uma suspeita de endocardite fazer uma tomografia? De jeito nenhum. Eu acho que é para um grupo muito seleto, muito fechado. Ah, Aconteceu comigo não tem muito tempo, de me pedirem para fazer angiotomo de uma paciente com uma suspeita de endocardite, que não podia fazer esofágico porque tinha feito uma cirurgia ortognática. Não abria a mandíbula, e aí? Como é que eu vou fazer a avaliação se eu não Perfeito. consigo fazer um esofágico? Então, são contextos que talvez sejam um pouco específicos, e que aí a tomografia pode auxiliar. Não acho que seja uma coisa que a gente vai abrir para fazer em absolutamente todo mundo. Aí, mas entra talvez no mesmo papo tomografia e ressonância, né? A gente talvez entre mais ou menos nessa mesma pegada. De novo, né? Para mim o importante é ter um heart team que traga um cara da imagem para virar e falar, ó, meu, você está viajando na tomografia, isso não vai te ajudar tanto assim. Talvez na ressonância te ajude. Puxa, não faz ressonância. Você tem uma prótese metálica, a tomografia vai ver melhor. Então, eu acho que esse contexto talvez seja muito mais importante do que tentar forçar alguma coisa na marra. Perfeito. Pessoal, alguma pergunta? Estamos tímidos. Estamos tímidos, só ver se alguém se manifesta. Bom, pessoal, se não, é 21h11, a gente já deu o nosso horário. Queria agradecer mais uma vez o Alfredo pela apresentação, excelente. Eu acho muito importante que a gente comece a ter essas reuniões entrando um pouco dentro das nossas sub-áreas, né? É muito importante para o clínico hoje ter o entendimento da imagem, que é hoje uma subespecialidade que vem seguramente crescendo dentro da cardiologia, como eu falei, aumentando a complexidade a ponto de um cardiologista generalista não ter condições, por exemplo, muitas vezes no heart team de tomar uma decisão de aspectos muito específicos dessa imagem, Sem né? Já dúvida. era assim com a ecocardiografia, é assim com a cardiologia intervencionista, é assim com a cirurgia de revascularização. Eu acho que não há dúvida de que essa quarta dimensão do heart team, né, esse quarto elemento, ele é fundamental, muito mais do que na seleção de uma prótese, mas para aspectos de decisão e julgamento clínico, que hoje estão cada vez mais complexos. A nossa sorte é que hoje a gente tem inteligência artificial, algoritmos, porque seguramente as diretrizes estão ficando muito complexas, com muitas setas para lá e para cá nessa tomada de decisão, e a gente precisa do apoio, porque muitas vezes as variáveis são muitas, os cutoffs numéricos eles variam, e para confundir as diretrizes, às vezes não adotam os mesmos cutoffs, o que torna, às vezes, a vida do clínico complicada nessa tomada de decisão. Sem Então, acho que dúvida. o apoio da imagem é fundamental. Obrigado, então, Alfredo. Obrigado pela presença de todos. Acho que foi uma excelente reunião com um bom quórum.
E eu acho que o Alfredo, pessoal, está sempre à disposição para nossa ajuda, sempre foi uma pessoa muito próxima quando a gente precisou. Quem do 9 de julho tiver qualquer dúvida em relação a um exame, a um paciente, Alfredo, já colocando aqui seus serviços à disposição. Como você sempre Ah, foi muito tamo cordial aí. comigo e sempre ajudou, eu acho que não há dúvida que é alguém que a gente pode contar no hospital. Acho que é importante aqui também, né, já que essa proximidade ela foi falada, é muito bom saber que no hospital a gente tem alguém próximo à disposição para dúvidas do dia a dia, não só para casos da apresentação, não só para o slide, mas para casos reais. Não, o mais importante, a gente traz o caso, mostra a coisa bonita, mas o importante é a vida real, né? O mais importante é o caso que a gente Perfeito. está na barriga, com a barriga no leite. Obrigado, obrigado, Alfredo. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo Obrigado, mundo. gente. Boa Boa noite. noite.